iniciando mais um ConstruCast. Meu nome é Daruan Russo, sou host do podcast, estou aqui com Gabriela Abreu, host do podcast. Bom dia, bem-vindos a mais um ConstruCast ofertado por Artoni Materiais para Construção. Hoje estamos aqui com a Thaís, arquiteta, o Reginaldo, construtor da RA Construções e Engenharia, e com o William, engenheiro. Bem-vindos. A gente vai abrir para que eles possam se apresentar, falar um pouquinho de como eles começaram na construção civil. William, pode começar. Olá, bom dia a todos. Então, como já disseram, meu nome é William, sou engenheiro civil, tenho 36 anos, sou formado há 10 anos e atuo nessa área da construção civil desde um pouco antes da formatura, né? Então faz 13 anos que estou trabalhando efetivamente na construção. Meu principal enfoque como engenheiro é mais na parte de estruturas. Bom dia, Bom dia, Reginaldo. eu sou o Reginaldo, né, que vocês já falaram aí, mais conhecido na cidade como Reginaldo RA. Eu tenho uma certa carreira já na construção, né? Comecei bem adolescente, trabalhei de empregado em 3 empresas e comecei a trabalhar por conta desde 95, fazendo reforma, prédio, casa, e estamos aí brigando até hoje, né? Bom dia a todos, meu nome é Thaís, eu sou arquiteta e proprietária da Thaís Coletes Arquitetura. Eu estou nessa área há 35 anos, trabalhando com construção e projeto, e há 16 anos que eu me estabeleci em Jaboticabal, fazendo reformas e projetos de residenciais e comerciais. Então eu tenho uma grande, vamos dizer assim, um currículo meio extenso com construtoras, que eu trabalhei em São Paulo, e aqui na cidade eu montei um escritório próprio. Bacana, seja bem-vindo. Obrigada. Thaís, antes de começar uma reforma, o que o cliente precisa ter claro? Eu acho que o principal é o objetivo da reforma. Por que ele quer fazer aquela reforma? Qual é o objetivo dele em relação a? O que ele espera? É só uma revitalização do imóvel, é uma modernização, é uma restauração, ou ele quer mudar completamente? Eu acho que o principal é o cliente ter em mente o que ele quer e como ele quer. Para isso, normalmente, ter um bom profissional do lado dele para guiá-lo nessa resposta seria o ideal. E ter um bom projeto. Porque não tem como você ter um objetivo claro sem um projeto e sem parceiros para tornar aquilo real. Então é bem prático. Qual é o principal? Objetivo, projeto e realmente saber o que você quer, para não trazer problemas futuros. Muito interessante. Então, o principal é ter clareza, ter objetivo. Ter clareza, porque muita gente começa uma reforma dizendo assim, eu gostaria de mudar, no caso residencial, só o estilo da minha cozinha. Aí está começando a mexer na cozinha, orçado, tudo montado. Mas dá para mexer também ali no banheiro? Dá para mexer na sala? Então, isso acaba gerando problemas futuros. Então, ter esse objetivo claro, olha, quero fazer isto junto com o profissional, é o que faz uma obra dar certo. William, você foi escolhido. Vamos lá. O que precisa ser avaliado antes de qualquer demolição? Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa avaliar é a viabilidade dessa demolição. Porque quando se trata de reforma, um prédio, uma casa, seja o que for, está construído, está ali, está pronto. Então, aí às vezes o cliente quer alterar o estilo da casa, como a Thaís já disse também. Pode ser que hoje a gente vê muito questão de os cômodos integrados e tudo mais, só que numa reforma a gente precisa avaliar muito essa questão da viabilidade. Se a gente pode tirar aquela parede, se tirar determinada janela ou porta, vai afetar alguma questão estrutural da casa. Então, eu acho que a questão principal de avaliar é a viabilidade de poder ou não, para saber se a estrutura vai continuar em pé. Nossa, muito interessante.
Então tem dentro do projeto da reforma tem que ter uma avaliação mesmo para ver se aquela estrutura comporta uma reforma, né? Sim, antes de qualquer início, de qualquer coisa, nessa fase de projeto, a gente vê a viabilidade de poder fazer ou não. Então, tipo, a gente entra em parceria sempre com os arquitetos. A gente vem em projeto, a Thaís sempre vem atrás até antes da gente começar. A gente consegue fazer isso aqui? Dá para ser feito? Vamos tirar essa parede aqui. Não, essa não pode. Então aí a gente volta no cliente. Isso aqui a gente não consegue fazer, o máximo que dá é isso aqui. Isso é muito bacana. Reginaldo, como o cliente identifica um bom profissional de obra? Olha, eu penso que ele vai identificar através de amizade com amigos deles que já trabalhou, ela vai perguntando sobre a pessoa, né? Às vezes a gente vê muito que está trabalhando em condomínio, um cliente está lá visitando o seu terreno, ele vai na tua obra, ele dá uma olhada lá, ver se o teu serviço está bem feito, se está limpo. Eu penso que é por aí que o cliente O vai. famoso boca a boca. Vamos boca a boca, né? E a gente mesmo pega serviço, 99% são indicações. Fulano liga e fala, você trabalhou com fulano, ela passou seu contato. Então eu vejo que é por aí. Qual decisão de cliente mais compromete o resultado final da obra? Eu acho que compromete muito na decisão do cliente a mudança de plano, de planejamento, ele entrar achando que aquilo dá certo e a coisa não dá, isso compromete muito. Quando a gente está assim no meio da obra, né, que você tem toda a equipe contratada, tudo planejado, cronograma montado, por exemplo, o Reginaldo e o William já montaram a equipe e o cliente fala no meio do caminho, olha, eu vi uma imagem em tal lugar e eu gostaria de fazer assim, é possível? Com o projeto aprovado, ele faz a alteração no meio do Já em caminho. execução e... Tudo. Então, eu acho que isso é o que mais compromete, porque afeta, né, William, o cronograma e prazo. Muda bastante. Eu não gostei disso, né? Aquela parede assim, eu não sei se eu gostei. Que nem tem. Uma coisa é quando a gente olha uma imagem, eu gostei dessa imagem. Aí amanhã a gente olha outra coisa, gostei mais dessa. Agora quando a gente já está em execução, fica complicado. Já está pronto. E muitas vezes, eu queria mudar isso aqui, eu queria fazer isso aqui a mais. E no meio da obra, não é algo que vai inviabilizar. Mas que nem a pessoa entra numa reforma achando que vai durar, por exemplo, 2 meses, e aí com essas mudanças a reforma dobra de tempo, e dobra de valor, e a pessoa, eu achei que era uma coisa, é outra. Então, Aí ela fala assim, mas por que se vocês falaram que ia custar tanto, está custando tanto? Isso acontece. Acaba comprometendo o orçamento, compromete em tudo. Então, é Então, comum acontecer? Possivelmente muito. acontece tanto por parte do cliente, eu vou ser muito honesta. Normalmente, quando eu faço obras, principalmente com o Reginaldo, que a gente tem bastante história, eu evito alterar. Ele sabe disso. Porque, como eu faço obra e acompanho, eu sei que isso acarreta. Mas quando o arquiteto e o cliente alteram, acontece. Não vou dizer que não. Então, às vezes acontece de o próprio cliente também chegar na obra e falar assim, eu não gostei. Dá para mudar? Dá, mas tem um custo. E tem um prazo. Porque às vezes até o cliente se combinou e fala que vai terminar aquilo num certo tempo. Aí o cliente muda aqui, muda ali e acha que o tempo está valendo o mesmo que tinha combinado antes. E não é por aí, né? Tem que replanejar tudo. Tem que replanejar tudo. E o problema é assim, a equipe, quando está contratada, não é que eles só têm a sua obra. Eles têm 3, 4 obras. É a mesma coisa do arquiteto. O arquiteto ele não tem só um projeto. Ele tem 5 a 10 projetos ao mesmo tempo e mais as obras. O que acontece? Você tem um cronograma no teu escritório. Se acontece essa alteração, atinge o Vai ter que escritório, remanejar tudo. a equipe, só que a equipe deles está comprometida com outros clientes. Então,
Sabe aquela história da pedrinha que você joga no lago e forma as ondas? Essa onda vai irradiando e vai aumentando. Então é essa dificuldade que a gente tem em explicar para o cliente esse ponto. Nossa, bem interessante. Thaís, por que o projeto é a etapa mais ignorada e mais importante? Acontece muito, eu vi isso aqui muito em Jaboticabal, quando eu vim para cá. Ribeirão Preto não acontece porque não é permitido. Eu vou entrar num assunto delicado na cidade, mas eu estou falando profissionalmente. Eu vim de São Paulo. São Paulo, você não mexe, não pinta um apartamento sem uma RT tirada. É obrigatório, tem fiscalização. Ribeirão Preto, para você aprovar um projeto, você leva quase 6 meses, porque eles exigem todos os projetos complementares. Cidades menores, infelizmente, não é só Jaboticabal. Nós não temos a infraestrutura para ter essa fiscalização. Então, acaba que assim, o dono da obra tem um pedreiro conhecido que sabe fazer. E isso acontece muito quando eu pego reforma, que eu pego obras andando, nós estamos com um caso agora, que nós vamos começar essa semana. O cliente iniciou a obra sozinho, sem, assim, interna, então não teve aumento de construção, não precisa teoricamente aprovar em prefeitura, mas seria interessante tirar uma RT de reforma, né? Se a gente levar à risca os processos. E a gente entrou agora, depois de 3 meses, com a casa não terminada, trocamos a equipe inteira, o cliente me chamou para resolver o problema. Então, essa vamos dizer assim, é efeito cascata de você não ter um projeto na organização. Quando você tem um projeto logo de início, você consegue ver exatamente o que vai acontecer na sua casa. Quando o pessoal fala assim, mas sai caro o projeto. Não sai. Porque se você diluir esse projeto com os meses de obra, e a economia que você faz é muito grande. Na verdade, esse cliente está gastando 2 vezes, né? Já gastou para fazer aquilo que ele iniciou sem o projeto e está gastando Novamente. Para consertar, porque ele vai ter que refazer todo o trabalho, tirar o que foi feito e refazer. Então, o projeto de arquitetura, complementares, estrutural, elétrica, hidráulica, eles chegam a fazer uma economia de 10% a 20% no ano, no final. Isso já é uma estatística. Então, o que acham que é caro, não é caro. Economiza em material, mão de obra e prazo. Bem interessante. É o famoso barato que sai caro, né? Que é para ter uma pergunta. O barato sai caro. Quer complementar, William? Porque você começa o serviço já sabendo o que vai fazer. Ele vai fazer. Você não está num caminho escuro sem saber onde aquilo vai dar. Você sabe que vai fazer daquele jeito que está no projeto ali. Muito interessante, né? E às vezes as pessoas não têm essa consciência, né? Que... Não tem. Ele quer economizar, ele acha que não tem necessidade, ele acha que ele sabe que aquilo é daquele jeito e não é assim. Eu sei fazer, fiz obra minha vida inteira, que a gente mais escuta. Só que aí a hora que dá o problema. Eu já peguei muita casa que começou a obra, parou a obra e o cliente está em desespero. William, onde as pessoas mais erram ao tentar economizar na obra? Eu acredito que seja muitas vezes a falta de projeto é uma coisa que influencia muito. O achar que não tem necessidade das coisas. Igual já falamos, isso eu vi minha vida toda, eu sei fazer. Eu não preciso de arquiteto, eu não preciso de engenheiro, eu conheço tal pessoa que faz. Muitas vezes a questão de prazo, a gente vai para fazer algum orçamento, alguma coisa, fala, eu consigo te entregar daqui 60 dias, por exemplo, ou só consigo começar daqui 1 mês, porque não tenho disponibilidade agora. Aí a pessoa, não, preciso para agora. E aí vai atrás da maneira mais fácil, que ela acha que é o mais fácil que vai dar certo. Muitas vezes atrás do mais barato, né? Como já falamos, o barato sai caro, e sempre sai.
Eu acho que uma outra coisa, William, que a gente já passou, a gente chega para o cliente, isso já aconteceu. Temos que fazer a broca de 3 a 4 metros. Aí, eu vou errar. 4 ferros com estribo, ferro de, sei lá, eu sempre erro, me confundo. Aí você fala, não, o ideal para essa carga é ferro tal. Aí o cliente, imagina que exagero, isso não precisa. Quantas vezes nós já Acontece muito o cliente querer economizar no material também. Muito, bastante isso. A parte, o que mantém a casa em pé, casa, prédio, ou seja o que for, é a estrutura. Então, E a segurança, né? E a estrutura muitas vezes não, né? Quase nunca a gente vê. Se a gente olhar as coisas, a gente não fica avaliando estrutura. A grande maioria da pessoa se preocupa com estética. Tem que fazer uma estaca de 5 metros aqui com um bloco e com... Não, eu não vou fazer isso, vou jogar meu dinheiro no buraco. Acabam priorizando o uma acabamento do que... Teve uma obra que a gente fez agora no final do ano e algumas pessoas passaram e eu escutei esse comentário. Nossa, mas precisava de tudo isso? Eu digo, né? Vai ver se ela tem uma trinca. Vai ver se ela tem algum problema. Está bem construída. Por quê? Porque a gente seguiu à risca a norma de construção. A norma existe por uma coisa. O William estudou para fazer estrutura por um objetivo. Quem mais para responder o que precisa com o engenheiro da obra? A gente começa direto uma obra e passa, a gente fala, vai ser prédio aqui. Até porque, se der problemas futuros, o cliente vai vir em cima de vocês por dizer que construíram de uma forma errada, né? E grande parte das vezes, quando constrói, seja qualquer padrão de casa, seja padrão Minha Casa Minha Vida, ou seja alto padrão, casa em condomínio, o que for. Quando a gente constrói, no início dificilmente vai dar qualquer tipo de problema. Isso construindo bem ou não. Então, tipo, um ano ali, às vezes nada. Mas existe movimentação de terra, dilatação dos materiais, tudo isso é previsto. Então, deve ser previsto, né? Então, tipo, a pessoa construiu a casa tá novinha, tem 2 anos de construção, começou a trincar inteira. Por quê? Então, tipo, aí que a pessoa vai começar a entender o que ela deveria ter feito e não fez. Reginaldo, durante a execução, o que mais compromete o resultado? Basicamente o que foi incorporado nas perguntas anteriores, né? Uma programação, um projeto. E alterar o projeto. Alterações. Outra coisa que foi falada atrás, um mau profissional. Isso aí compromete muito. Querer economizar, que a maioria pensa nisso. Basicamente isso daí compromete bastante, né? Maravilha. Thaís, em que momento da obra o cliente mais se perde e começa a tomar decisões por impulso ou excesso de controle? E você já percebe que vai dar problema? Quando a gente começa a levantar a alvenaria, você levantou a alvenaria, você está fazendo a laje, estão cortando as paredes, então o cliente vê tudo aquilo ao mesmo tempo, mas ele não consegue visualizar o resultado. Ele começa a antecipar por conta própria alguns serviços dentro da obra. Quando o cliente ele toma a dianteira, vamos dizer assim, quando ele quer contratar os profissionais antes da execução. Como assim? Eu estou fazendo a obra para ele, estou lá fazendo acompanhamento. Só que alguns profissionais ele começa a pôr na frente, sem consultar a equipe que já está em obra. Ou começa a comprar as coisas antes da hora correta. Normalmente dá problema. Então, às vezes acontece ele querer acelerar a etapa. Acelerar a O etapa. cara tá terminando de rebocar e já quer pintar. Isso, aí ele contrata Fazer o o pintor. paisagismo. Você deu um exemplo bom. A gente está rebocando a obra, o reboque ainda não curou, porque tem um prazo de cura no reboque, que ninguém sabe. Tem um prazo de cura da pintura. Não caiu aqui, todo Caiu aí. Depois eu pego. Aí ele contrata o pintor por conta, porque no escopo dele o pintor está por conta dele, um exemplo, e ele já coloca o pintor maciando a parede que ainda está úmida. E a gente ainda nem está pondo o piso. Então, assim, cronograma. Isso é uma coisa que eu nunca vejo em obra.
é montar um cronograma e pôr na obra. Eu fazia muito isso em São Paulo, pegar uma cartolina, ter um cronograma na obra, a etapa de cada um. Isso a gente aqui não tem esse costume de montar esse cronograma, isso é importante, porque se o cliente quiser, ele vai ter lá quando tem que entrar, deixar de entrar. Nossa, bem interessante, Eu acho que porque a pessoa também fica ansiosa, né? Que é o que atrapalha. A ansiedade. É, A ansiedade. querer acelerar os Querer processos, acelerar, né? e Ver às a vezes, obra né? andando. Que ele acha que pode, que está devagar. Eu acho que a gente escuta muito isso, né? Que a obra está devagar. Quando a gente está fazendo hidráulica e a parte de esgoto, a obra está devagar. E não está devagar. Então, É o certo que está tempo sendo pra- feito, está embaixo da terra. Isso a gente escuta, essa etapa de fundação, baldrame, ou quando começa a rasgar para pôr esgoto, hidráulica, ou tubulação de elétrica, a obra está devagar, não está rendendo. Porque são coisas que ninguém vê. Você não vê o que está dentro da parede. É a mesma coisa de outros profissionais que já passaram por aqui no podcast, que eles explicaram, né? Toda vez que você vai fazer a parede, aí você reboca, você tem que deixar um prazo para poder secar, né? É a cura do cimento, né? E tem pessoas que não entendem, né? Por Por exemplo, tá 2 dias lá, o cimento secando, não sei se é assim o termo técnico, mas tá lá secando, a pessoa acha que tá parado. Mas A pintura, de fato. por exemplo, você pintou um banheiro, você tem que aguardar uma semana para utilizar o banheiro. Ninguém aguarda. Aí depois ele fala assim, mas a pintura mofou. É assim mesmo. Tudo tem uma cura, tudo tem um processo, tudo tem uma etapa. Então, se você fizer uma obra certa, achando assim, respeitando os prazos, é difícil dar problema. E mesmo assim, às vezes dá. Então, imagina quando você não faz isso. Reginaldo, qual erro de execução gera mais prejuízo? O erro de execução que gera mais prejuízo são vários, né? Mas, basicamente, eu elejo, como é que fala? Fazer um serviço com uma pessoa que não sabe fazer e faz o serviço errado, que você vai refazer aquele serviço. Uma mão de Vai obra que não gerar está um- qualificada, né? Vai gerar um compromisso. Se encaixa naquele barato sai caro, né? Que eu já dei orçamento e a pessoa nem deu retorno para mim. Daí meses depois eu encontrei a pessoa na rua e falei, me arrependi de não ter dado aquele serviço para você. Aconteceu isso, isso e isso. Então isso daí é um erro de grande tamanho, né? Interessante. Mas como o cliente deve pensar a escolha de materiais? Internos, você fala, revestimentos, ou modo De geral. modo geral. Ele tem que pensar qual é o objetivo dele. Se é uma obra comercial, ele precisa de materiais com uma resistência maior, revestimentos. Se é uma obra residencial, área interna, ele pode usar, vamos falar mais a parte de revestimentos. Revestimentos polidos, acetinados. Se é uma área externa, ele tem que usar revestimentos que não tragam perigo. São revestimentos que possam ser adequados para cada área. Então, eu acho que o profissional, quando ele escolhe o revestimento para o cliente, quando o cliente pede algo, você tem que ter um conhecimento para orientar esse cliente. Saber que um piso polido dentro do box tem certos riscos. O cliente adora usar piso polido, mas normalmente eu recomendo pelo menos usar o acetinado. Já teve um caso de uma casa em Minas que eu fiz, que o cliente pediu, tinha muito medo de escorregar no box. Eu fiz a sugestão de um piso mais áspero. E ele sabia quais as consequências. É um piso que encarde mais, que requer mais cuidados, que tem que ter uma limpeza maior. Mas foi uma conversa franca entre eu e o cliente. Então, o bom profissional tem que saber orientar o seu cliente. Saber orientar que se ele colocar um monte de pastilhinha na frente de um fogão, aquilo vai encardir. Para não depois chegar e falar assim, mas você não me avisou. Eu, pelo menos, nos meus projetos, tudo que o cliente vai utilizar, não só revestimentos, mas a obra como um todo, eu normalmente sempre consulto eles se eu tenho dúvida e eu coloco prós e contras. Até degrau eu coloco, olha, você vai ficar mais velho, vai ter uma certa idade, a locomoção dentro da casa com muitos degraus vai dificultar.
Tem certeza que você quer marcar um sobrado? Tem certeza que você quer colocar uma banheira no seu banheiro, que é a coisa que eu mais discuto com o cliente. Banheira com chuveiro. Eu sou contra. Faz a banheira, quer fazer, faz separado e põe no chuveiro. Porque você vai envelhecer. A gente envelhece, é natural. Se aquela casa é teu, assim, sonho de vida, o resto da vida vão morar lá dentro, Pensar nessas prioridades. pensa nas prioridades e dessa forma você faz um projeto adequado. Então é você ter a ciência e preocupação com o seu cliente, mas de forma responsável. É porque o cliente, às vezes, ele não entende, né? Ele vai numa loja, ele vem no Artone e vê aquele piso bonito. Ele quer colocar num certo local de piso, que aquele revestimento não pode ser ali, porque ele é só de parede. E o cliente não entende isso. Tem muito isso. Outra coisa que eu acho interessante é a diferença da base vermelha para a base branca. Né? Às vezes a pessoa quer economizar, quer pegar um piso de uma qualidade às vezes, um pouquinho inferior, mas no longo prazo vai ter que refazer novamente, esse piso vai quebrar, o esmalte vai começar a descascar mais rápido. Né? Normalmente, no final da obra, eu entrego uma documentação colocando tudo isso. Né? Porque, por exemplo, uma base vermelha, você vai montar um piso, você vai fazer cortar. O que acontece? Ele craquela, inteirinho. Aí, a hora que você põe no piso e põe o outro do lado, você vai ver o craqueladinho. E o cliente fala assim, ah, mas vocês não souberam colocar. Não, é o piso que é ruim. Então, o que a gente faz? A gente já fez isso. A gente testa o piso antes e mostra para o cliente. Eu já fui xingado numa obra com esse negócio de piso, assim. O cliente comprou um piso, sabe, daqueles bem mais baratão, base vermelha, na parede da cozinha. Aí aquilo tem diferença até quase de meio centímetro de um piso para o outro. Ele viu, junta estreita, junta larga. Me chegou tudo meu assentador, que o cara nunca trabalhou nisso, que o cara não sabe. Mas ele não sabe, e eu não posso falar para ele que ele comprou um piso de má qualidade. Ainda tem essa ainda. Aí eu já acho que era uma função do arquiteto. Que daí o arquiteto pode falar, não o executor. O arquiteto tem que chegar para o cliente dele. Eu já cheguei a pegar uma caixa de piso e montar no chão para o cliente. Olha, quando você pega um piso muito marmorizado, ele tem os veios. Só que porcelanato é diferente de mármore. O mármore, você pode chegar na marmoraria e falar, quero que você pegue a placa inteira, divida para o ambiente. Eu só já fiz isso. É a continuidade dos veios, o pessoal Eu reclama. fiz em né? São Paulo, a construção de alto padrão é feita dessa maneira. Você continua o veio. Mas um porcelanato, ele tem 4, 5 variedades. E ponto. O piso vai ficar inteiro raiado e não tem continuidade. Então você põe no chão para o cliente falar, seu piso é assim. Aí a hora que você coloca, o cliente fala, não gostei, mas eu sentei com você no dia tal. Isso é documentação de obra. Você fazendo isso, evita isso que aconteceu com o Reginaldo. Então a responsabilidade é do arquiteto que está na obra. Ah, mas não tem arquiteto. Tá aí o problema. Aí o cliente compra um piso que o fabricante manda sentar o mínimo de junta de 5 milímetros. Aí o cliente fala, eu quero que sente aquele estreitinho para não sujar o rejunte. Não está seca. Sabe o que vai acontecer? Vai subir e você tem que trocar ele. Ele sobe por quê? Porque dilata, né? Porque se tem a especificação que é o mínimo de 5 milímetros, eu não posso colocar com 2 milímetros. O fabricante mandou fazer daquele jeito, ele fez um estudo, ele tem o porquê daquilo. Às vezes o profissional nem entende isso, mete o pau e faz do jeito que o cliente mandou fazer. E outra coisa importante também é aonde você vai comprar o seu material, né? Um exemplo, no Artone, o pessoal ele costuma orientar, explicar essa questão da base vermelha, do porcelanato. E isso ajuda talvez a pessoa na hora que ela está tomando um processo de decisão a tomar uma escolha mais correta, né? Alinhar a expectativa com a realidade do cliente. O vendedor da loja faz um papel importante. Por exemplo, a Sônia sempre que está com os nossos clientes, ela orienta. Você vai usar onde esse piso? Eles orientam em cima disso para que a pessoa não faça errado. Muitas das vezes os próprios vendedores daqui até vão na obra. Sim. Para Para entender aonde a pessoa quer colocar determinado piso, determinado revestimento. Fala, não. Às vezes o arquiteto tem dúvida, eles acompanham. Vai junto, faz junto. visita junto.
Bem interessante, é importante esse atendimento personalizado, né? Sim, isso faz muita diferença. William, como montar um orçamento mais realista? E como os projetos técnicos, principalmente estrutural, ajudam nisso? Então, eu acho que a gente pensar em todas as etapas da obra, seja uma construção ou seja reforma, a gente pensar desde a parte de anteprojeto, a conversa inicial que o cliente vai ter com o arquiteto, até o pós-obra. Então a gente precisa estar com isso tudo muito bem alinhado para fugir o mínimo possível. A gente sabe que existem variações, mas quanto mais especificado for, né, desde o projeto, o que a gente vai fazer, aonde vai tirar, aonde não vai, quem vai fazer determinado serviço, quando vai entrar determinado fornecedor, qual tipo de mão de obra vai fazer aquele serviço, até o final, entregou a chave, igual a Thaís já disse também, ela faz um cronograma, um planejamento. Um planejamento todo, e no final entrega para o cliente, para saber, ó, foi feito isso, isso e isso, dessa forma, dessa maneira, foi essa pessoa. Então tipo, eu acho que quando o cliente tem essa consciência de que precisa de todas as etapas, não queimar nenhuma etapa, eu acho que é a melhor maneira, onde a gente chega no mais próximo do real. A gente saber que a gente precisa de todas as pessoas e todas as etapas na obra. É importante a gente ter um bom arquiteto, um bom engenheiro, mas também é importante a gente saber quem vai executar. Porque... Existem profissionais e profissionais. Exatamente. Quem é o mais importante da obra? É o arquiteto que fez o projeto. Tá bom. Mas se não fosse o ajudante do pedreiro que estivesse lá, a obra ia acontecer? Então todo mundo tem seu papel. Então a gente precisa entender que cada um é importante. E tem um detalhe, William, vou completar uma coisa que é importante, que entra para a área de vocês. O empreiteiro é o primeiro a entrar e o último a sair. Não é o pintor, são eles. Porque depois que o pintor sai e é feita a limpeza na obra, é eles que voltam para fazer a última vistoria, se faltou alguma coisa, faltou um rejunte. Então, assim, ter profissionais de qualidade, e não é só eles, é a equipe deles inteira. Ter esse suporte na obra Influencia totalmente no influencia resultado. muito. Porque a gente não faz nada, a gente está ali acompanhando, mas quem está colocando a mão na massa realmente são as pessoas, né? Sim. Tipo, a gente conduz, a gente faz o intermédio, mas se não tiver ali quem está executando com uma boa qualidade, o serviço não vai ficar. Se não tiver a pessoa certa em cada local. Por exemplo, o Reginaldo tem uma coisa que ele tem os funcionários, né, que trabalham com ele, cada um tem uma habilidade. Então, na fase de fundação é uma equipe, na fase de estrutura é outra, na fase de reboque é outra e na fase de assentamento de piso é outra. Pessoas que realmente entendem daquilo que estão fazendo. Sim. Então não adianta ele pegar o Um cara. pedreiro faz tudo, O né? pedreiro faz Às tudo. vezes o cliente nem entende, né? Trocou fulano daqui, ele não sabe por quê. Por quê? É porque o pessoal em também cima está disso que ela tá acostumado, né? falando. Que um pedreiro faz tudo. Então, o pedreiro não existe. Porque, infelizmente, ninguém é bom em tudo. existem pessoas que fazem bem quase todos os serviços. Mas nem sempre ser vai ser. especialista em determinado serviço é para poucos e muito poucos. Tipo, esse é muito bom nisso. Só que na outra coisa ele deixa um pouco a desejar. Então, o outro vai ser muito bom naquela coisa. E isso em tudo na vida, né? E até por isso que às vezes as pessoas não entendem o valor do trabalho, né? Porque aí fala assim, mas aquele fulano cobrou um pouco mais barato. Só que não entende que talvez ele seja especialista naquela área e que vocês estão tentando ofertar realmente um serviço de excelência. São poucos clientes que têm essa ciência e respeitam isso, não. Muito poucos. Reginaldo, o que nunca pode acontecer dentro de uma obra? O que nunca pode acontecer. Pai, pergunta difícil, hein?
Pode acontecer um monte de coisa, né? A pessoa começar uma obra sem ter noção do que é aquilo, ela tem um certo dinheiro, ela achar que aquele dinheiro ela vai fazer e não vai, aí vai parar antes dela terminar. Difícil é assim. A organização, né, de uma certa forma. Organização, segurança tem que ter muita. Mas acontece muito essa questão de a pessoa ter um certo orçamento e durante a obra ter que parar porque Sim, mudou. Bastante. bastante. Se a gente andar pela cidade, a gente vê muita obra parada. Então, o Por principal, que aconteceu? Porque não teve organização antes. Nós estamos com um cliente aí que está para começar um serviço que está basicamente desse jeito. Acha que com tanto faz, aquele dinheiro que eles têm faz e não é bem por aí. Então isso não pode acontecer. Por isso que é importante o projeto, porque o projeto já não consegue ter uma noção. Não, existe um projeto, existe todo um levantamento, mas acontece o cliente fala assim, mas é só levantar uma paredinha. Já que para essa parede ficar em pé, ela tem 2 colunas, uma viga de amarração, se eu errar você me avisa. 2 colunas, 2 fundações, pau-branco, impermeabilização, tijolo, vedação, dependendo da altura tem amarração. 2 vigas de amarração, a viga de respaldo, obrigada que eu não ia lembrar o nome. Aí você tem a parede. Ou seja, Um não é metro uma quadrado do simples reboco, um parede. metro quadrado da pintura. Então não é só levantar A uma parede. paredinha, mas é só fazer aquilo. Mas é só uma coisinha. Essa coisinha tem todo um respaldo. Então assim, eu acho que o que não pode acontecer é isso. É você iniciar uma obra achando, como o Reginaldo falou, que eu acho que é o principal, que você vai gastar X e a obra você vê claramente que é 2X. Não vai fazer. A principal coisa é a falta de planejamento mesmo. É. Se a pessoa não. Começou isso, a gente está falando de obra, mas a vida, né? Sim. Tudo que a gente. Deixa a vida, o Me famoso levar. deixa a vida me levar, a gente não sabe aonde chega. Então, o planejamento, o projetar aonde, eu estou começando aqui, é aqui que eu quero chegar. O que eu preciso para isso? Por onde eu vou? Com quem eu vou? O com quem é muito importante também, né? Porque a gente não chega em lugar nenhum sozinho. Eu acho que você falou um ponto agora, William, desculpa, que foi muito importante. É ter a confiança. Uma boa obra, ela anda bem quando você confia em quem está trabalhando nela. Não adianta você trabalhar. Eu me dou muito bem com o Reginaldo, com o William, mas eu não gosto daquela pessoa. A obra vai dar errado. Algum problema vai acontecer. Então você tem que confiar em quem está junto com você. Isso também se vale para a vida. Eu confio em indicar os dois para fazer uma obra de olho fechado. Eu confio no que o William vai me passar de olho fechado. Por quê? Porque a gente tem confiança uns nos outros. Você indica? Indica. Por quê? Porque já trabalhamos juntos e sabemos como funciona. É bem importante o que você falou. É com quem vai, quem está junto com você. Né? Se alguém vai começar uma reforma amanhã, qual conselho pode evitar um grande prejuízo? Bom, eu acho que o primeiro e principal conselho é a gente volta lá na resposta da primeira pergunta que foi para a Thaís. Qual que é o objetivo da pessoa? O que ela quer com essa reforma? Qual é a intenção? E aí quem vai absorver toda essa intenção da pessoa, em 90% dos casos vai ser o arquiteto. Que é o que vai entender o que a pessoa está querendo. E aí, a partir daí, a gente monta, a gente entra junto, conversa junto, para chegar num escopo, num planejamento, para que a gente consiga ir do começo ao fim com o menor número de imprevistos possíveis. Eu acho que a primeira coisa é a pessoa realmente entender qual que é o objetivo dela na reforma.
Então, é você ter o objetivo da obra, você saber o que você quer. E isso tem que ser uma conversa entre o cliente e os profissionais contratados. Seja o engenheiro, normalmente o arquiteto precisa do engenheiro no respaldo, porque o arquiteto ele tem conhecimento até um ponto. Eu estou há 32 anos fazendo obra, mas até hoje eu nunca calculei uma viga. Não porque eu não saiba, mas eu acho que a função é do engenheiro, não minha. Então é respeitar também o limite de um profissional para o outro. E o cliente respeitar quem está com ele. Eu acho que o principal é isso, né? O respeito que tem que ter do cliente para conosco, né? É a base, nosso conhecimento. a base da vida, né? Que é o respeito. Até porque se não confiar, fica difícil, né? Sim, sim. Você tem que confiar em quem está com você, saber que a pessoa está fazendo um bom trabalho. Isso, a confiança é difícil, hein? Aconteceu com a gente, um cliente subir em cima de uma laje, demolir uma viga que a gente tinha concretado à tarde. Ele falou, essa viga tem que ter tantos ferros. Pois ele teve a capacidade, quando a gente foi embora, ele chegou e desmanchou a viga para confirmar. E aí? Só que aí ele entortou o bico, porque a viga estava exatamente como era pedido. Oh, Jesus, lidar com pessoas. E hoje era difícil, tá desse jeito mesmo. Eu acho que é difícil também a gente sabe que a pessoa fica na ansiedade e tudo mais, mas aquela coisa de todo dia na obra, todo dia cobrar o arquiteto, todo dia cobrar o pedreiro, todo dia cobrar o engenheiro, as coisas não andam. Porque- mais atrapalha que ajuda. Mas Isso, atrapalha com que certeza. ajuda. É o direito dele. Dele, né? Só que Mas- se Não, mas tiver a extrapolar o confiança. limite é o problema. Mas eu acho que se ele tiver a confiança, ele vai estar seguro de que estão fazendo um bom trabalho. Sim. Porque imagina, todo dia, não que você não possa visitar a sogra, mas imagina, todo dia tá lá cobrando, todo dia tá lá cobrando, todo dia tá lá cobrando, as coisas não funcionam. Mas não, a confiança também não é só do cliente, não. É do Tem que ter do profissional profissional também. Porque eu podia muito bem ter mandado fazer aquela viga com menos ferro, achando que aquilo dava. Dava. Ah, o cara tá falando disso, não tem necessidade disso. E fazer ela tá escondido, o cara não vai ver. Ele quebrou e viu que estava certo, mas ele poderia ter quebrado e viu que estava faltando. Foi o senhor que fez? Então ele deu, não, foi o meu funcionário. Mas ele fez? fazer? Tem que fazer? Mas ele pagou, né? Não lembro se ele pagou. Olha! Imagina! Mas olha, eu acho Porque que tem um profissional que fala, tá escondido aqui, ele não vai ver. É onde que dá o serviço errado, o mau profissional. e quando Acontece muito isso daí. você chega para o cliente e fala assim, olha, tem que fazer assim, e ele discute que você está errado. Chegamos ao fim de mais um episódio do ConstruCast, patrocinado por Artoni Materiais para Construção. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. Eu vou abrir o espaço agora para vocês falarem um pouquinho da empresa de vocês e deixar o contato, o arroba, o site. Fiquem à vontade. Bom, então, primeiro eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Então, foi um momento de muito prazer, muito descontraído. Então, para aquelas pessoas que gostariam de saber mais também sobre essa questão de construção, de reforma, se quiser entrar em contato com a gente tem um perfil no Instagram, no Facebook, que é o meu pessoal e profissional, que é o William Gonçalves, engenheiro civil. Então é só procurar lá. Então fica aqui meu agradecimento a vocês. Obrigado, Helena. Eu não lembro. Só fala que é RA, o povo acha, RA Construção. Eu queria agradecer vocês, agradecer o Artoni, em nome do Adailson, da Sônia, do Murilo, que a gente já tem uma parceria de longa data junto com eles, né? Somos de casa, falando assim. E nós somos a RA Construções de Engenharia desde 95, né? Tem o contato da gente, sabe? Pode falar. Que é o número 9709-2338. Tem a página no Facebook e Instagram. Se quiserem entrar para ver o serviço que a gente já fez, estamos aí.
Libério e Vierne. Obrigado, Reginaldo, pela presença. Nós que agradecemos. Eu vou fazer jus às minhas palavras ao do Reginaldo. Realmente, a Tony está presente na minha vida desde que eu vim para Jabuticabal. A Sônia e o Adailson são parceiros mesmo, todos os vendedores. É como se fosse, assim, amigos de longa data, tanto do lado profissional como pessoal. São pessoas que eu sempre pude contar nas alegrias e tristezas, vamos dizer assim. Agradeço o convite pelo encontro de hoje. Tenho também a página no Instagram, no Facebook, que é o Thaís Colentes Arquitetura, quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho. E o telefone também para contato é o 997 16 997 50 6200. E eu agradeço o convite de hoje. Obrigado, Thaís, pela presença. Obrigada Obrigado, a pessoal. vocês.